Olá, você meu amigo, você minha amiga que acompanha o Jornal da Fronteira pelas redes sociais, que acompanha o Jornal da Fronteira no meio impresso, a gente circula em toda a região, e eu estou aqui no município de Dionísio Cerqueira, município que tem se destacado muito nas atividades de saúde. À frente da Secretaria Municipal de Saúde está o Denis da Rocha, o secretário que está aqui ao meu lado, e nós vamos ter uma conversa hoje bastante séria, uma conversa bastante preocupante, que é a questão da dengue, né, Denis? Seja bem-vindo, para mim é sempre um prazer conversar contigo e poder levar informações para a nossa população cerqueirense sobre as atividades aqui de saúde no município. Para nós começarmos então, você vinha me dizendo que este ano promete. A dengue aí, os índices, enfim, que teve o ano passado, para este ano causam certa preocupação. É isso mesmo, olá Veronese, quero agradecer mais uma vez o espaço nos disponibilizado para nós estarmos conversando com a imprensa e principalmente levando a notícia para o cidadão, né, cidadão cerqueirense, quero cumprimentá-los. E realmente a gente está ainda no inverno, quase entrando no outono, e a gente vai estar preconizando algumas situações no que envolve saúde pública, principalmente no quesito dengue, né, que nos últimos tempos, a gente vê há alguns anos atrás, aí um pouco no passado de 10 anos ou mais, a gente ouvia muito falar de dengue, mas nos estados que a região é mais quente, com maiores aglomerações de pessoas, mas isso já é passado e hoje em dia a gente vê uma realidade muito próxima da gente, né, que é o caso aqui da nossa região, tanto que na última temporada de verão, que é onde fica mais profícua a proliferação de mosquito da dengue, então a gente viu que teve bastante casos, incidentes aqui na nossa região, principalmente municípios próximos, aqui São José do Cedro, Guaraciaba, São Miguel do Oeste, que teve uma alta muito grande sobre questões de incidentes com a dengue, né? Principalmente casos confirmados. Graças a Deus, Dionísio Cerqueira foi muito positivo, né? Mostrou efetividade nesse trabalho. Aquilo que a gente fala, por exemplo, temos Barracão, aqui ao lado, Bernardo Irigoyen, a gente já tem tratativas com esses municípios aqui, né, que fazem parte das cidades gêmeas, ou da Trifronteira, que a gente tem abordado já nas nossas salas de situação sobre isso. A gente vê e também está tomando já medidas desde já, inclusive já temos reunião com a sala de situação sobre a dengue, onde, para explicar um pouquinho para o cidadão entender, a sala de situação ela é o quê? A gente reúne lideranças e autoridades de diversos setores e segmentos da nossa comunidade para debater melhorias e estratégias de serviços para com a dengue. E também a gente já vislumbra fazer mutirões, né? É aquela situação que não cabe só o setor público a fazer isso, e sim também a outras entidades organizacionais e também para entidades não organizacionais, que é a população civil, né? O público todo deve abraçar essa causa para que nós possamos dar uma efetividade nesse trabalho contra a dengue e de igual modo que na prática nós possamos receber no final de tudo um respaldo que nos deu que, por exemplo, Dionísio Cerqueira no último ano, de 100 casos em investigação, nós tivemos apenas 22 casos confirmados de dengue. Isso é uma efetividade no trabalho. O que acontece? As regiões, a dengue ela é muito focada. As regiões onde tem um pouquinho menos de cuidado, isso a gente vê dentro do perímetro urbano do município e até mesmo já na zona rural, a gente vê que em algumas localidades específicas dentro do nosso setor, da parte da região da cidade, em alguns bairros onde se descuidou um pouquinho, teve regiões mais focadas, tanto que a gente, no ano passado e ainda esse ano, a gente teve o fumacê sendo realizado em determinadas localidades, justamente por causa disso, porque há alguns locais que a gente, mesmo dando o respaldo enquanto autoridade pública em saúde, às vezes o cidadão acaba deixando um pouquinho de lado, algum descuidado, acaba tendo focos naquela região. Automaticamente acaba tendo disseminação e contaminação de mosquitos naquela área e acaba tendo pessoas que vêm a positivar, né? Então, no último ano, aí, a gente teve 22 casos positivos em Dionísio,
Obviamente que nós não queríamos ter nenhum caso aqui, mas se comparado com as regiões que eu citei antes, São José do Cedro, Guaraciaba, São Miguel do Oeste, que tiveram mais de 1.000 casos confirmados, nós tivemos um índice muito abaixo da média, né? Muito abaixo mesmo, ou seja, dentro dos parâmetros do SUS e do Ministério da Saúde, nós estamos com um parâmetro muito bom, né? Um nível muito bom de cuidados para com a dengue. Só que esse ano a gente não descarta a possibilidade de aquelas ovas que estão armazenadas, que estão cristalizadas por conta do frio, que ao proliferar esses mosquitos, talvez esses mosquitos já venham contaminados, ou seja, o mosquitinho nasceu ali, desovou, já sai contaminando as pessoas. Diferente de anteriormente, que os mosquitos eles existiam, sempre existiram, mas não estavam contaminados, né? E essa é uma diferença muito grande. O que a gente prevê aí no verão, que vai ter muitos casos de dengue na nossa região, no nosso estado. Então a gente já quer trabalhar desde já, isso promovendo a nossa sala de situação, ouvindo as autoridades, porque é sempre bom nós estarmos ouvindo. Nós, enquanto órgão de saúde, nós não sabemos de tudo, não somos os donos da verdade, né? Sim. Então a gente precisa ouvir também estratégias de quem está convivendo com a população, de quem sai dia a dia na rua, que conhece muito mais, talvez, do que a gente que está aqui, né, nosso dia a dia de trabalho. Por isso que é importante ouvir nossos agentes de saúde, promotoria foi convidada para fazer parte da sala de situação, vai estar presente, me confirmaram hoje, delegado da Receita Federal, delegado da Polícia Federal, porque também a saúde pública envolve essa questão de desembaraço aduaneiro, de pessoas que vão e vêm para o país vizinho. Então tudo isso abrange a nossa sala de situação e é muito importante essas pessoas estarem presentes e fazerem parte dessas reuniões, né? Denis, você falou então dessa força-tarefa, vamos dizer assim, são diversos trabalhos que são realizados. O Denis falou aqui do fumacê, também do recolhimento de entulhos e outros objetos que às vezes ficam esquecidos aí nos terrenos baldios muitas vezes. Mas também tem a participação da população efetivamente dentro dos seus imóveis, que é fundamental a gente falar isso, porque muitas vezes o pessoal da saúde, o pessoal da vigilância sanitária, melhor dizendo, eles não vão chegar naquele local onde o dono da casa sabe que pode ter uma calha, às vezes, acumulando água, não é mesmo? E nesse ponto pode ter ficado uma desova do ano passado, como você disse, o ovinho ficou ali, ele não morreu, né? E agora pode então nascer um mosquitinho ali. Exatamente, é bem isso. E até porque às vezes também tem aquela questão que durante o expediente da endemias, da dengue, da rapaziada que trata essa parte, às vezes o cidadão está trabalhando, geralmente está trabalhando, não tem acesso a esse local. Então é muito importante que dentro do seu recinto, dentro do seu domicílio, que o cidadão tenha essa responsabilidade, não somente que a gente sabe que todo mundo sabe que deve cuidar vasos e plantas, sim, deve cuidar desde a tigelinha que dá água para o seu pet, para o seu cachorrinho, para o seu gatinho, mas também tem que observar bastante a questão de calhas. E realmente eu já constatei isso, inclusive na minha casa, faço a revisão periódica, ali para a água, ali pode estar tendo um eventual criadouro de mosquito da dengue. Então é importante observar essa situação, né? Eu também destaco a questão que o cidadão deve preconizar e manter seus terrenos, mesmo que sejam baldios, limpos, que não deixem crescer mato, porque geralmente quando cresce um mato no terreno e não faz a devida limpeza, ali pode estar passando alguém na rua e jogar algum objeto ali, qualquer coisa que pode acumular água. E pode ser um objeto tão pequeno, desde uma tampinha de garrafa, ali pode ser o causador também de um foco de dengue. Então é importante se ater a esses pequenos detalhes. Eu chamo a atenção que outro dia eu falei com uma cidadã e ela nunca tinha pensado nisso. Essas geladeiras mais modernas, e eu acho que a maioria tem esse tipo de geladeira, que ela acumula água, atrás tem um pratinho em cima do motor. Ali também é um local que tem muitos incidentes de começar por ali uma proliferação do mosquito da dengue. Então eu chamo a atenção do pessoal, principalmente a dona de casa, as pessoas que trabalham... A criançada são muito atentas a essa questão, exatamente, né? A gente tem trabalhado muito sobre essa questão das crianças, a gente tem feito campanhas dentro da escola, porque as crianças elas são um grande incentivador, principalmente
quando o que elas aprendem na escola, elas levam para casa. E eu falo isso porque os meus filhos levam essa parte pedagógica para casa, de como cuidar, tem que olhar as plantas, tem que olhar atrás da geladeira. Então, tudo isso é muito importante nós preconizarmos, e a gente trabalha com as crianças também, né? E é bem isso, a gente precisa também da colaboração do cidadão, né? Porque a gente sabe que o povo trabalha e precisa trabalhar, e muitas vezes a gente não pode entrar com a nossa equipe nas casas, né? A gente está fazendo um trabalho efetivo agora também com a inserção daquelas redinhas nas caixas de água, porque a maioria, vamos dizer que 95% do cidadão tem uma caixa de água na sua residência, e é muito importante que ela seja vedada adequadamente. Então a gente já fez a aquisição das redinhas, está chegando mais redinhas, a gente vai vedar as caixas de água, depois coloca o tampo da caixa de água, é muito importante. E também, ainda nesse trabalho de fazer um trabalho preventivo, mas a gente também não pode deixar de observar essa questão de que, eventualmente, se vier novamente, que o ano passado tiver o foco ou locais contaminados, a gente já deve efetivamente trabalhar com a aplicação do fumacê. Então, preconizando isso também, nos próximos dias a gente deverá estar licitando e adquirindo aquela máquina costal de aplicação do UBV, né? Além disso, ela não cabe somente a aplicação da máquina ou a aplicação do veneno, e também a aplicação naquela localidade. A gente precisa observar, temos que comprar roupas adequadas para o cidadão ou para o funcionário que for fazer a aplicação, máscara, tudo exatamente conforme nos preconizado ou determinado, né, pela segurança, né, o IPI do cidadão, do colaborador que vai fazer esse serviço. E também a gente observa, como sempre observou, a gente traz à tona o dia certo, o horário e as devidas precauções que o cidadão deve tomar a respeito daquele momento que nós estaremos aplicando um UBV, né, que é ultra volume baixo, que é para fazer uma contenção imediata, né, da proliferação do mosquito da dengue. Obviamente que ele tem um período determinado em que esse insumo fica agindo, ele não fica por dias agindo, ele age naquele determinado momento. Então ele já diz, ele é ultra volume baixo, que é o UBV, só que a gente mesmo assim deve ter cuidado do animalzinho, dos nossos pets, do passarinho, quem tem. Então a gente direciona o cidadão para daquele determinado momento tomar algum tipo de cuidado. Depois pode retornar à sua casa, pode retornar à rotina normal, né? Mas a gente naquele momento a gente informa que em determinado período estaremos fazendo a aplicação desse insumo e deverá ter observado alguns cuidados, né? Então é importante, principalmente, a colaboração do cidadão nesse momento. Perfeito, Denis. Ficou alguma coisa que eu não te perguntei, que você gostaria de acrescentar? Eu acho que a respeito da dengue, nos próximos dias aí a gente vai estar encaminhando para vocês da imprensa maiores informações, detalhamentos, se for o caso, de um procedimento de aplicação do UBV e tudo mais. Por hora é isso sobre a dengue.